O Ministério da Saúde anunciou no final de maio mais uma frente de combate ao sarampo por meio da recomendação da dose zero. Essa é uma iniciativa que busca imunizar crianças de 6 meses a menores de 1 ano contra a doença. Para explicar essa novidade e essa nova ação, a gente conversa agora com a enfermeira coordenadora do setor de imunização da Regional de Saúde, a Chayane Salvador. Boa tarde, Chayane. Muito obrigado por falar aqui com a Rádio H2O. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar de temas tão importantes para a população. Chayane, para a gente começar a nossa conversa, é importante explicar o que é a dose zero, que é uma novidade aí, uma recomendação nova do Ministério da Saúde. Então, o objetivo da dose zero para as crianças ali de 6 meses a 11 meses e 29 dias é oferecer uma proteção precoce antes da criança receber as doses que protegem contra o sarampo na rotina, que ela recebe só aos 12 meses e depois um reforço aos 15 meses. Então, é oferecer uma proteção precoce antes dela receber as doses de rotina. A dose zero, ela não substitui as doses de rotina, tá? É uma dose adicional que a criança recebe. E ela fornece uma proteção temporária, precoce e temporária. Ela não é permanente, por isso que não substitui as doses de rotina, tá? Certo, mas ela é uma dose voltada então para essas crianças menores de 1 ano, que não é aquela dose mais forte assim para a criança de acima de 1 ano. Não, ela é a mesma vacina. A gente recebeu, para as crianças de 6 meses a 8 meses e 29 dias, a gente recebeu a vacina dupla viral, que ela protege contra sarampo e rubéola. Para as crianças a partir dos 9 meses até os 11 meses, aí elas vão receber a vacina que é feita na rotina, que é a sarampo, cachumba e rubéola, que aí protege contra 3 doenças, tá? Certo. O que levou à aplicação dessa dose zero, essa mudança de recomendação do Ministério da Saúde? Então, em virtude do cenário global, o cenário epidemiológico, né? Mesmo o Brasil, ele tendo o certificado de país livre do sarampo, em virtude do cenário global, corre um risco de reintrodução da doença no país. Basta uma pessoa infectada pousar em um aeroporto e a doença se disseminar rapidamente, porque a gente está com baixas coberturas para todas as vacinas do calendário de rotina, né? Se a gente for comparar os dados, o número de casos de sarampo nas Américas em 2025 foram 2.325 casos confirmados de sarampo e 4 óbitos. Isso comparado ao mesmo período do ano de 2024 é 11 vezes maior. Então tá tendo um aumento de casos de sarampo não só nas Américas, mas globalmente, né? A gente tinha um certificado, a gente teve já o certificado de país livre do sarampo, a gente perdeu lá em 2018, em 2019, que a gente teve mais de 21 mil casos de sarampo no país. A gente chegou a perder o certificado em 2019 e depois a gente conseguiu recuperar esse certificado, porque a gente ficou 3 anos consecutivos ali, desde 2023 até 2025, sem casos de sarampo endêmicos, né? Pessoas que contraíram a doença aqui no Brasil. Nós tivemos 5 casos importados nesse primeiro semestre de 2025, mas foram casos importados, não são casos endêmicos. A pessoa viajou, foi para outro país, contraiu a doença e retornou para o Brasil. E aí o perigo reside aí, né? Essas pessoas trazerem e encontrarem pessoas sem proteção e poderem começar a se espalhar aqui internamente. Exatamente, por isso essa dose precoce, principalmente para as crianças que têm um risco maior de complicações, né? E garantir essa proteção. Ô Chayane, diz uma coisa, e quais são os lugares mais problemáticos hoje de controle de sarampo, por exemplo, que é o que a gente falou recentemente? Onde é que isso ainda está meio descontrolado aqui perto da gente? Então, na Argentina, tiveram 32 casos já em 2025 de sarampo. No Brasil foram 5 casos importados, nenhum endêmico. Mas na América do Sul seriam esses os casos. Aí a gente tem surtos no Canadá, com 2.500 casos, agora é no primeiro semestre de 2025, tá? Dados recentes. Nos Estados Unidos, com 1.041 casos, México, 1.520 casos. Então, globalmente, tem vários países com surto de sarampo. E essas vacinas do calendário, como o sarampo, enfim, né? Elas têm caído também a procura, porque a gente falou muito da poliomielite, que a gente sabe que andou baixando. O sarampo também tem baixado o índice de vacinação? Para todas as vacinas do calendário de rotina. Ali no primeiro ano de vida, as crianças recebem vacina praticamente todo mês, né? E a gente está com baixa cobertura para todas as vacinas, inclusive a que protege contra o sarampo.
Todas abaixo de 95%, que é a meta mínima para a maioria das vacinas. Então, só para a gente também falar com o público, né, um pouco sobre o sarampo em si, né? Essa doença, às vezes a gente não registra aqui perto da gente há muito tempo, mas ela é uma doença que é um risco que existe. O que é o sarampo, o risco que ele pode trazer, especialmente para as crianças? Então, o sarampo é uma doença infecciosa, né, prevenível por meio das vacinas. Os sintomas mais comuns que as pessoas devem ficar alerta é em relação à febre alta, exantemas, que são aquelas manchas vermelhas pelo corpo, e algum outro sintoma respiratório. Uma pessoa infectada com sarampo, ela pode transmitir para até 18 pessoas. E se elas não estiverem vacinadas, ela tem um risco maior de ter complicações e evoluir para óbito, né? E o público mais vulnerável seria as crianças, ou essa é uma doença que dá em todas as idades? O risco é em todas as idades, mas o risco maior de complicações é principalmente as crianças, né? Pessoas com comorbidades, idosos, são todos grupos de risco, gestante com risco maior. Mas para interromper a cadeia de transmissão, epidemiologicamente falando, o risco maior das crianças contraírem e disseminar a doença e evoluir para as formas graves são as crianças. Por isso que está sendo priorizado as crianças para a dose 0. Chayane, deixa eu te pedir desculpas por voltar no assunto da questão da vacinação, do histórico, porque lamentavelmente a gente sabe que de uns anos para cá essa coisa com a vacina ficou meio agravada e o pessoal cita muito. Sempre que a gente fala em vacina, o pessoal sempre acaba misturando. Mas a vacina da Covid não é segura, é uma vacina nova. Essa do sarampo especificamente, há quanto tempo já se vacina com esse tipo de vacina? A do sarampo é segura há quanto tempo já? Ela é uma das primeiras vacinas que compõem um calendário de imunização. Tem mais de... Agora, o certo eu não vou saber te dizer. Mais de 30? É mais de 30. O PNI já existe há 50 anos, ela faz parte do primeiro calendário que era composto por só 4 vacinas, de 40 para mais. Então dá para falar tranquilamente, no mínimo 40 anos da vacina do sarampo. E tida como uma vacina segura, sem problemas de ocorrência, de qualquer outro problema que possa causar por conta da vacinação, né? Exato. É importante a gente... E é importante também frisar que a vacina, mesmo depois de incorporada num calendário de vacina, ela passa por vários testes, né, para garantir a eficácia e a segurança, ela continua sendo monitorada. Tanto que a orientação é sempre que alguém apresentar algum sintoma, algum evento adverso, alguma reação que a vacina ocasionou, ou que sugere que seja da vacina, seja após ter recebido a vacina, que procure uma unidade de saúde para investigação e ver se realmente é um caso que é atribuído à vacina ou alguma outra infecção, né? Mas a vacina, assim como o medicamento, ela pode causar eventos adversos, mas eles são leves e melhoram geralmente de forma espontânea e por um curto período, ali de 2 a 3 dias após ter recebido a vacina. É importante a gente voltar sempre, porque ainda tem muito pai, muita mãe entrando numa discussão que não tem sentido, né? Quer dizer, a vacina está aí, é gratuita, é uma doença grave que pode levar à morte, pode causar morte, né, não só de crianças, mas especialmente de crianças. Então, e tem vacina disponível nos postos para... Não entre nessa discussão, gente. É uma vacina segura, 40 anos de vacina para imunizar aí os seus filhos. É do sarampo, é da polio, esse calendário vacinal que a gente tem que nos tira de tanto problema hoje em dia de saúde, né, Chayane? Então, o pessoal não entrar nessa discussão e levar o filho para vacinar logo aí. E é uma doença, quando a gente fala em doença que é prevenível, que é uma doença evitável por meio da vacina, é meio que inadmissível. Às vezes as pessoas pensam assim, primeiro semestre de 2025, 5 casos é pouco. Um caso com uma doença que é evitável já é muito. Né? Porque é uma doença grave que ou ela pode deixar sequelas, né? Surdez, enfim, ou então ocasionar a morte, uma morte precoce, né? Chayane, essa dose 0, ela não é para todo o país, algumas regiões que receberam essa recomendação. Por que a nossa região foi incluída nessas recomendações da dose 0? Então, inicialmente, seria incorporado só em alguns municípios que eram considerados de maior risco, que eram municípios que tinham aeroportos, que foi feito um estudo e identificado que tinha um risco maior de ter casos, a reintrodução de sarampo. Aí a DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, fez um estudo e analisou, e também em virtude das baixas coberturas do Estado, e definiu incorporar para todos os municípios do Estado de Santa Catarina.
Então, inicialmente eram para alguns municípios que tinham maior risco por ter aeroportos, portos, e depois foi incorporado para todos os municípios de Santa Catarina. Maravilha. Chayane, antes da gente liberar, caso tenha contato com alguém que tenha vindo de viagem, por enquanto, Deus quiser, a gente não vai ter transmissão aqui, mas tenha vindo de viagem, como é que controla, como é que cuida, como é que se evita a contaminação? Então, é uma doença respiratória, né? Então, é contato, assim como outras doenças respiratórias, contato com uma pessoa infectada, né? Então, sempre manter os locais arejados, não só para sarampo, mas para todas as doenças respiratórias. A gente está no período do inverno, que a gente fica mais aglomerado em ambiente fechado. Buscar, criar como rotina, assim como a gente vai fazer os exames de check-up, consultar uma sala de vacina para ver se as suas vacinas estão em dia, porque conforme o cenário epidemiológico vão sendo incorporadas novas vacinas no calendário, tanto da criança como do adulto. E caso venha apresentar algum sintoma que se enquadre como suspeito, algum sintoma persistente, deve procurar a unidade básica de saúde, que vai iniciar com a notificação da doença, investigação do caso, vai orientar em relação a coletas, exames laboratoriais e também o tratamento e às vezes contato, isolamento dos contatos, né? E algum bloqueio que seja necessário fazer com a vacina de quem teve contato com esse indivíduo suspeito. Então, o primeiro passo é procurar uma unidade básica de saúde para atendimento da equipe de saúde. Chayane, também é importante ali, você já comentou isso no início, mas reforçar que a dose 0 não substitui aquelas outras doses que a gente já estava acostumado já tinha em mente que teria que fazer, né? Só dar uma reforçada, então, quando é que as doses regulares que devem ser aplicadas? Então, todas as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, elas devem procurar uma unidade de saúde para realizar a dose 0, que é uma dose extra, que foi incorporada recentemente. Não tem data para acabar essa campanha, mas é importante que nessa faixa etária as mães, né, que têm bebês nessa faixa etária, procurem uma sala de vacina para vacinar o mais breve possível, porque a gente tem sim um risco real de reintrodução do vírus do sarampo, né? Tiveram casos confirmados no último boletim no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, que é aqui pertinho, então é importante que as pessoas busquem essa proteção, principalmente ali das crianças. Não substitui as doses de rotina, então, como eu falei, é uma dose extra, a criança ela vai receber depois a dose da rotina aos 12 meses e um reforço aos 15 meses. E adultos, quem pode fazer a vacina da VTV? Para adultos, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Adultos até 29 anos, 11 meses e 29 dias, eles devem receber 2 doses dessa vacina. É uma vacina tranquila, subcutânea, ela não é intramuscular, então ela é um pouco menos dolorida, não é tão profunda, né? Porque não é no músculo, é subcutânea, então é uma vacina teoricamente tranquila. E passou dos 29 anos, 11 meses e 29 dias, o indivíduo ele tem que ter pelo menos uma dose até completar 59 anos, 11 meses e 29 dias. Então, tem calendários específicos para criança, para adolescente, para adulto, para idoso, para gestante. É um conhecimento bem específico, então é importante, as pessoas não vão gravar tudo, né? É importante que as pessoas criem esse hábito de ir na sala de vacina para verificar se as suas vacinas estão em dia e, se necessário, atualizar. Ali para as crianças, por exemplo, as menores de 12 anos tomam a dose 0, né? E ali com 12 anos tem essa primeira dose... Com 12 meses. Isso, com 12 meses tem essa dose que já era a dose 1. Existe um intervalo, né? Por exemplo, a criança agora menor de 1 ano vai tomar essa dose 0 e com 1 ano vai tomar a primeira dose. Existe um intervalo entre elas? Qual é a recomendação? Tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias. Aí, se ela recebeu a dose 0 ali nos 11 meses e 29 dias, ela vai atrasar um pouquinho de rotina aos 12 meses para poder receber as 2 doses. Beleza. Maravilha. E para quem não levar o filho para vacinar, aí a Chayane vai separar uma bezetacil, né? Aí vai ser tratado com bezetacil que vai aprender a vacinar. E aí não vai ser nem eu que vou tratar, e vai precisar de uma internação e hospital, e aí a coisa complica mais. É melhor prevenir. Bem melhor prevenir. Olha, brigadão pelas orientações, parabéns pelo trabalho. Vocês, como a gente te incomodava tu e o Dyson na época da pandemia, então agora fazia um tempinho que a gente não falava, mas infelizmente esse risco, né, da baixa vacinação nos leva aí a estar te incomodando de novo. Obrigado pela atenção conosco. Seja bem-vinda sempre aqui na H2O.
Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre que necessário para trazer assuntos assim tão importantes que auxiliam bastante. Essas orientações são sempre bem importantes, né? Então, me coloco à disposição e obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão.